Já imaginou uma civilização inteira desaparecendo de um dia para o outro e sem deixar rastros? Você já ouviu falar sobre a lenda do desaparecimento do povo Anasazi? Até hoje, o desaparecimento de toda essa civilização norte-americana não tem uma explicação conclusiva. E isso causa um certo desconforto e contradição entre os pesquisadores. Só que o mais interessante de tudo isso é que quanto mais o tempo passa, novas descobertas vão surgindo. E tudo parece apontar sim para as histórias e lendas contadas por antepassados das tribos vizinhas. Histórias envolvendo magia negra e materialização de seres que saíam do subsolo para caçar os índios como comida. E parece que essas histórias aí não são mais tão absurdas como muita gente pensava. Isso porque essas lendas parecem que têm sim um fundo de verdade. E pior, as últimas pesquisas apontam para isso. Conheça agora o misterioso desaparecimento do povo Anasazi. O povo Anasazi viveu em Canyon del Chaco, nos Estados Unidos, na região onde hoje em dia se encontra o estado do Novo México. Os registros desse povo remontam do início do século 8 d.C. E segundo a arqueologia, existem registros dessa civilização até meados do século XV, que, por razões desconhecidas, desapareceram do mapa. E é justamente por causa desse desaparecimento repentino e misterioso que muitas perguntas surgiram. De acordo com algumas evidências arqueológicas, a civilização Anasazi deixou vestígios por regiões que hoje em dia compreendem 4 estados americanos: Utah, Colorado, Arizona e Novo México. Mas de uma hora para outra aconteceu alguma coisa desconhecida que fez todos os Anasazis desaparecerem. Mas o que aconteceu? A hipótese mais difundida com o passar do tempo é de que, devido à seca severa na região, o povo foi se espalhando em pequenas tribos e se dividindo pouco a pouco, até que em um período de mais ou menos 9 anos, tudo foi deixado para trás. E graças a essa divisão aí do povo Anasazi, pequenas tribos foram se formando ali em volta pela região. Mas olha só que interessante, as tribos vizinhas ali dos Anasazis contavam algumas lendas e algumas histórias diferentes. Os índios Apaches, por exemplo, contam que os índios Anasazis eram adeptos da magia negra e que, através de um ritual feito por eles, gigantes surgiram através de um portal e passaram a caçá-los como animais, até que não sobrasse ninguém. Essa história parece absurda, fala a verdade. Só que se eu falasse para você que, com o passar do tempo e algumas descobertas foram sendo feitas ali no local, essa história não tá tão absurda assim. Então, para você entender um pouquinho melhor, vamos tentar entender o contexto e como foi a história deles em cada lugar que eles passaram. Contexto histórico. Durante 400 anos, os Anasazi se estabeleceram em Vale del Chaco, até que em meados ali do século XII, eles se veem obrigados a abandonar a região e todas suas monumentais construções para trás. Isso graças a uma grande seca na região. Assim, eles se mudam para o norte, em um lugar conhecido hoje em dia como Aztec, uma região muito mais próspera e cheia de vida, com muita vegetação e água abundante. Só que por alguma razão desconhecida, eles tiveram que ficar pouquíssimo tempo nessa terra próspera aí, e tiveram que se mudar mais uma vez, agora para um lugar chamado Mesa Verde, lá no que é hoje o estado do Colorado. E é aí que mora o maior mistério envolvendo essa civilização aí, vai vendo. Por algum motivo desconhecido, lá em Mesa Verde, os Anasazis resolveram construir sua nova cidade nesse lugar aí, à beira de um precipício enorme, com casas muito bem escondidas e incrustadas na rocha, e ainda de muito difícil acesso. Além de agora sentirem a necessidade de fazer muralhas de pedra. Imagina só o trabalho que foi construir e viver num lugar desses. Ter que carregar todo esse material de construção lá para cima, depois de pronto, todos os dias da sua vida ter que carregar água, descer e subir com caça, comida, um sacrifício diário. Mas a troco de que eles começaram a fazer isso? Muita gente acredita que isso aí é por uma razão óbvia. Eles estavam com medo, estavam assustados, ou estavam se preparando para se defender de alguma coisa que assustava e muito eles. Mas o que podia causar tanto medo na civilização mais avançada da sua época naquela região, fazendo com que vivessem escondidos à beira de um precipício? Bom, essa resposta aí ninguém sabe. Isso porque ali na região não existiam povos que pudessem ameaçar os Anasazis. Só que mesmo com todo esse cuidado aí, medo e proteção,
o pior provavelmente aconteceu. Eles simplesmente desapareceram. Esse foi o último assentamento dos Anasazi. Mistério. Um fato importante é que os primeiros arqueólogos que encontraram esse assentamento em Mesa Verde dizem que itens importantes foram encontrados no local. Itens como o estoque de sal deles, que estava intacto, ferramentas, armas e até as pranchas que eles usavam na época para carregar os bebês e seus recém-nascidos. Foram encontrados todos no lugar. Ou seja, todos esses sinais indicam que aconteceu alguma coisa repentina que fez com que todos fugissem ou desaparecessem. Só que o mistério não acabou, ele continua. Nas imagens rupestres, existem figuras feitas pelos índios Anasazes espalhadas por toda a região de Mesa Verde. E eu vou te falar a verdade, as imagens são bem confusas e estranhas. Veja só esses espirais aí. Será que são uma espécie de escudo? Ou pior, talvez isso aí sejam aqueles portais citados nas lendas apaches. Será? O que você acha? Só lembrando, esses homens aí com os espirais não eram os soldados, e sim os sacerdotes. Daí o negócio vai ficando estranho. Agora, olha esses pés humanos aí. Nada demais, né? Só que eu não sei se você conseguiu perceber, mas esses pés têm 6 dedos. Será que são de criaturas desconhecidas? Bom, isso eu não sei, mas que é estranho, isso eu tenho certeza. Agora, olha essa cabeça aí com um rosto esquisito. Não me parece ter características humanas nessa representação aí. E pra você? Comenta aí. Agora eu te pergunto, por que eles registravam essas coisas bizarras lá em Mesa Verde? Será que era dessas coisas que eles tinham tanto medo? Será que era disso que eles estavam se escondendo? Bom, parece que sim, né? Mas não sei qual que é a sua opinião. Em um sítio arqueológico de Mesa Verde, no fundo do vale, já fora da cidade, foi encontrada uma câmara ritualística e nessa câmara foram encontrados muitos ossos humanos, que segundo os especialistas, sofreram alguma espécie de canibalismo. Corpos dilacerados, ossos serrilhados e sem o tutano, ou seja, muitos sinais de atos brutais nesse lugar. Realmente alguma coisa muito bizarra aconteceu ali em Mesa Verde. Só que, com o passar do tempo e as evidências vão chegando e novas descobertas vão sendo feitas, faz chover inúmeras hipóteses para tentar explicar o que aconteceu aí nesse dia. Só que agora eu pergunto para você, o que aconteceu? Como eles sumiram? Será que realmente foi uma seca severa que fez todos se mudarem gradativamente da região e nunca mais serem vistos por ninguém? Você acredita nisso? Será que graças aos atos horríveis de seus sacerdotes pagãos, o caos social se instalou em Mesa Verde e fez todo mundo fugir e se espalhar por toda a região? Ou será que talvez as lendas dos Apaches realmente fazem sentido e durante o assentamento dos Anasazes lá em Aztec, os sacerdotes descobriram uma forma de como abrir um portal liberando seres gigantes com 6 dedos e carnívoros, que passaram a persegui-los pelo deserto, até finalmente encontrá-los em Mesa Verde, onde infelizmente não conseguiram mais fugir? Comenta aí sua opinião, porque, vamos falar a verdade, esse assunto é muito interessante. Bom, pelo menos eu gosto muito, não sei você. E se caso você é igual eu e gosta desse tipo de assunto, sobre gigantes e essas coisas, a gente tem um vídeo falando só sobre evidências que apontam sim para a existência de gigantes na antiguidade. Então, só clicar no card aí em cima. E não esquece de curtir o vídeo, isso dá uma força enorme pra gente, galera. Principalmente você que tá aí sempre acompanhando o nosso trabalho. Então dá essa força pra gente. E não esquece aí de compartilhar os vídeos aí nos grupos do Facebook, do WhatsApp. Aquele WhatsApp lá que só tem mensagem da sua tia lá, manda lá no grupo e dá uma movimentada lá. Então, muito obrigado pra você que ficou até o final e até a próxima.